Música
Então, muito boa noite a todos. Boa noite a todos. Ok. Olha, eu estou aqui, não sei se conseguem ouvir o ruído aqui do fundo, né? Minha casa é próxima aqui a um salão de festas. Não sei se consegue, não sei se conseguem ouvir aqui algum ruído, como é que é. Oh, Mas acho que não, né? um pouquinho. Será que é melhor usar os Um auriculares? pouquinho. Acho que eu vou usar os auriculares, né? Por conta disto. Acho que assim, tá mais ou menos. Vou Já, consultar. melhorou. Muito bem. Vamos aqui aguardar. Vamos aqui o nosso convidado, que é o Tangan. Vamos ver se ele Yeah. vamos ver se ele vai. Estamos aí, Não sei se conseguem me ouvir. Conseguem me ouvir? conseguimos. Consigo. Cirilo, consegue me ouvir em condições? Consigo, perfeitamente. Deixa-me ver aqui qual microfone está Nós configurado. queríamos como convidado também o Antônio Gonçalves, mas ele antecipou, né? Ele deixou aqui na mensagem, dizendo que não vai se juntar. Então, estaremos nós, que o Alberto, como convidado, e o Tanganga também como convidado. Teremos também aqui, não sei se haja confirmação também do diretor também deixou aqui. Cirilo, Cirilo, consigo te eu, ouvir eu com um lhe pouco. ouço muito baixo mesmo. Como é que está o som aqui? Você consegue ouvir assim? Tenta ainda falar novamente. Deixa aqui aumentar o volume. Assim, consegue me ouvir perfeitamente? Assim eu particularmente consigo ouvir, mas com muito ruído mesmo, muito ruído. Vamos ter que usar a alternativa mesmo de. Como é que fica assim o som, sem os auriculares? Perfeito. Perfeito. Então, vamos manter assim, sem problemas. Pronto, já estamos aqui, já são 19h35, né? Acredito que ainda podemos dar mais uns 5 minutinhos para ver aqui se o engenheiro Álvaro entra, o engenheiro Gansado também. Olha, o Do engenheiro contrário, Ganzade, quanto ao engenheiro uhum. Ganzade, ele já confirmou que, pronto, ele não vai se juntar hoje, devido à questão da chuva. Ok, Está sem energia, então não vai conseguir se juntar. ok, Yeah. perfeito. Então, acredito que podemos aguardar talvez pelo engenheiro Álvaro, não sei. Ok, vamos dar mais uns 5 minutos ou 10, se calhar. Uhum. Mas mais uns 5 minutos, acredito que 10 seria Ideal. demasiado. Uhum. Certo. Então, mais uns 5 minutinhos ali e vamos fazer questão de arrancar. Perfeito. Perfeito. Enquanto isto, vamos aproveitar a partilhar a informação também, né? Portanto, nos grupos aí, para que as pessoas também venham se juntar e tenhamos mais pessoas também aqui na live. Perfeitamente. Ou podemos partilhar esse mesmo link. Sim. Há um amigo meu que quer muito participar, muito ouvir. Mas tem que Não, ser um é só link. partilhar Eu vou a partilhar com publicação, no ele caso, na agora página, mesmo. né? A publicação disponível na página. Exato, do YouTube. Na página do Facebook. Exato, Não o estamos a link do transmitir YouTube. para o YouTube. Não, link do YouTube não. Se fores à página da CDH agora, tem ali a publicação mesmo dessa Aham. transmissão ao vivo. É só partilhar essa publicação. Ok. Exato. Ok. Farei isso agora mesmo. Perfeito.
Pronto, agora estamos aí a 1 minuto já do nosso tempo. Não, você está comigo, por favor. Pronto, estamos aqui a 1 minuto. Novamente, só para dar um mic check, gostava de confirmar se o meu áudio está em condições e se o meu vídeo também está em condições. Para Olha, mim, conseguimos tá. ouvir perfeitamente aqui. Isso é muito bom. Muito bom. Pronto, a 1 minuto de 19h40. Nossos 5 minutos estão ali estão ali já a esgotar-se. Pronto, acredito que ainda precisamos partilhar mais, né, nos nossos grupos e tudo mais. Consigo ver que estamos com uma audiência ainda baixa. Vou aqui também repartilhar tantas vezes quanto for necessário. Eu cheguei a partilhar também já a informação em certos grupos, então acho que mediante o decorrer da live aqui, alguns vão se juntando. Perfeito. Exato, perfeito. exato. Vamos aqui ver. Estou a me locomover só para um lugar mais silencioso, mesmo dentro de casa. Uhum. Bom, acho que já temos o tempo esgotado também. Podemos avançar, Adriana. Podemos avançar. Pronto. Inicialmente, boa noite a todos vocês. Boa noite aí ao Cirilo, o Canganjo, o Alberto. Boa noite. Boa noite, Ashel. Perfeito. Pronto, primeiro vou aí desejar as boas-vindas a todos nós mesmos. Precisamos dessas boas-vindas e ao pessoal que nos acompanha. Também agradecer ali pela vossa audiência e pela vossa disponibilidade do outro lado. Então, nosso muito obrigado por isso. Essa aqui é um episódio muito especial aqui para nós dentro da CDH. Por quê? Porque, para além de ser um tema muito interessante que a gente há de abordar hoje, na verdade também é um marco para nós cá na CDH, porque acaba por ser o episódio estreia, né, podríamos assim dizer, do CDH Livecast, que é o podcast oficial da comunidade de desenvolvedores do AMBO. E pronto, eu não sei se vou chamar o Alberto e o Joaquim 100% sortudos. Está também aí o engenheiro Álvaro, que acredito que em alguns momentos poderá se juntar a nós, por serem os pioneiros, né, nessa empreitada. O primeiro episódio do CDH Podcast, ou seja, CDH Livecast e termos vocês aqui. Então, pronto, nosso muito obrigado ali por se fazerem presente. E ao pessoal, né, que queira saber um pouco mais sobre o que é realmente o CDH Livecast, dizer que
É um podcast que foi idealizado aqui dentro da CDH com o intuito mesmo de poder dar espaço a todos os irmãos, a todos os profissionais da área de TI e talvez também áreas complementares, né, Cirilo? Não só áreas Exatamente, de exatamente, TI, exatamente. certo? Outras áreas complementares às tecnologias de informação e comunicação, para que então possamos ter um ecossistema de comunicação bem mais eficiente, colocar os nossos irmãos mais próximos do público e fazer as coisas acontecer. Aquele que tiver alguma coisa para partilhar, acredito que esse podcast estará 100%, esse painel estará sempre 100% disponível para dar voz e colocar os ouvidos das outras pessoas à disposição de todos nós. E né, também dizer que em relação ao nosso CDH Livecast, ele vai ocorrer todos os domingos, mas todos os domingos, sem exceção, a menos que haja um blackout a nível nacional que não seja mesmo possível nos conectar. Mas enquanto as condições estiverem ali 100% criadas, o CDH Livecast, todos os domingos às 19h30 há de ocorrer. Então, em relação ao CDH Livecast é isso. Ainda não sabemos quem serão os nossos próximos convidados e dizer também que para cada tema abordado, por exemplo, para o tema de hoje, nós teremos mais ou menos 2 painéis, né? 2 episódios, assim está correto, né, Cirilo? 2 episódios, um tema, 2 episódios. Sim, com certeza. Por exemplo, hoje temos esse tema aqui, né? Os desafios dos profissionais modernos na era das inteligências artificiais, e no próximo domingo podemos ter o mesmo tema, mas com convidados diferentes. É essa visão. Então, por que isso? Porque a ideia é termos um acesso multidimensional, né, da visão, do pensamento das pessoas em torno dos assuntos que a gente vem a tratar. Isso é, a minha forma, por exemplo, de abordar a questão das inteligências artificiais vai ser um pouco mais diferente em relação ao Cirilo, em relação ao Joaquim, em relação ao Alberto. Então, a ideia é para conseguirmos beber o máximo possível de experiência de outras pessoas, conseguirmos absorver o que os outros profissionais, o que as outras pessoas pensam em relação àquele tema. Então, projetamos o CDH Livecast dessa forma. Um único tema, 2 episódios. E se for um tema ainda bem mais enxuto, quem sabe? Até 3 episódios, assim sucessivamente, mas sempre com profissionais diferentes para abordarem a mesma temática. Sobre o CDH Livecast, acredito que é isso. E, sendo assim, eu vou partir ali para dar a palavra ao Cirilo. Acredito que muita gente talvez ainda não conheça o Cirilo. E, Cirilo, é contigo aí do outro lado. Ok. Olha, muito obrigado, Adriano. Muito boa noite mais uma vez aos nossos caríssimos que acompanham-nos nas diversas partes de Angola, do mundo, quem sabe. Sejam muito bem-vindos. E estamos aqui mesmo com o intuito de partilhar conhecimento com a comunidade. Eu vou partir aqui para a minha autoapresentação. Eu sou Cirilo Anjo, sou um dos cofundadores da CDH, sou engenheiro de softwares e trabalho também prestando serviços no setor tecnológico, propriamente na área de desenvolvimento de software. E, portanto, a nível da minha apresentação é isto. Hoje, na realidade, o palco, na verdade, é mais para os nossos convidados, não é? É dizer quem vão aqui abrilhantar-nos com as suas visões, com as suas opiniões relativamente a este tema. E acredito que, no tocante a mim, ficou claro. Portanto, vamos avançar exatamente no primeiro quadro, no primeiro tópico que nós temos aqui para o nosso encontro, que é essencialmente voltado para... até antes de nós avançarmos, nós vamos dar primazia aos nossos convidados também, de poderem fazer as suas autoapresentações, porque, pronto, se calhar ali a pessoa que está em casa não conhece, né, não tem alguma noção de quem são os nossos convidados. Então, vamos aqui passar o microfone ao Joaquim para fazer a sua apresentação e, posteriormente, o Alberto também fazer a sua apresentação. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir? Perfeitamente.
Eu sou Joaquim Cangan, como já foi dito. Sou editor, mas de uma forma geral, copywriter. Já trabalhei com várias empresas do setor digital, para alguns sites, também para venda de alguns produtos. Além disso, sou empreendedor, dono de uma editora digital, onde funciono como editor. Acho que estou a viver cá no Alto, Centralidade da Cala. Estamos aqui para mais uma partilha de conhecimento. Muito bem, Joaquim, muito bem. Alberto, esteja à vontade. Boa noite, pessoal, mais uma vez. Chamo-me Alberto Colembe, recém-licenciado em Engenharia Informática. Também sou empreendedor, tenho uma startup com um amigo meu, Giovanni Miguel, e outros companheiros mesmo da faculdade, onde a gente presta vários tipos de serviços, desde suporte TI a desenvolvimento. Também estou dedicando ambos já há uns 6 anos. E acho que é isso. É. Então, mistério para nos contar, Alberto? Nenhum mistério. Não. Vamos descobrindo ao longo da caminhada os mistérios. Perfeito. Que bom. Pronto. Acredito que acho que podes avançar aqui com um próximo tópico, né? Nosso encontro. Não conseguimos te ouvir, acho. Se calhar eu acho que teve aqui uma pequena situação aqui com o microfone, enquanto... Acho que já voltou, né? Okay. Conseguem me ouvir? Agora sim, conseguimos. Obrigado. Pronto, dizia que antes de avançarmos, né, vamos aqui só para dar um refresh ao pessoal que nos acompanha. Estamos agora aqui com aproximadamente 9 espectadores. Dizer que no nosso quadro de convidados faltam 2 pessoas, nesse caso o engenheiro Nganzade Pedro, né, ele que é consultor de TI, e também desenvolvedor de software. E também falta aqui o engenheiro Álvaro Tomás, que é o diretor provincial da Mediateca. Ele também é engenheiro em informática, no caso é engenheiro informático. Em relação ao engenheiro Nganzado, o Cirilo já dizia que, né, não vamos tê-lo cá na live, mas em relação ao engenheiro Álvaro, ainda não há algum pronunciamento. É provável que ao longo aqui do nosso encontro ele venha a se juntar. Então, é isso aqui. Sendo assim, eu vou dar aqui uma contextualização, né, ao pessoal que nos acompanha sobre o nosso tema. O nosso tema é um tema muito emergente, um tema muito importante de ser abordado nos dias de hoje. E, sendo assim, não tem como a gente olhar para uma temática dessas, que é o futuro dos profissionais na era das inteligências artificiais, né? E achar que é simplesmente um tema. Na verdade, não é só mais um tema. Nós estamos a falar de uma nova forma de construção social, uma nova forma, ou seja, uma formação de um novo paradigma de se fazer sociedade. Ok? Agora é o profissional em inteligência artificial, daí que para o pessoal que nos acompanha e até mesmo para os nossos convidados, e é fundamental olharmos que não é só mais um tema, é um tema de grande relevância, porque nós estamos nesse preciso momento a tentar compreender o mundo como ele foi ontem, o mundo como ele está a se apresentar agora e como é que esse mundo vai se apresentar amanhã. Então, do nosso lado, né,
eu também sou um mero espectador aqui. Espero bastante poder aprender convosco, no sentido de podermos então pensar sobre a nossa sociedade, no sentido de podermos pensar sobre a nossa civilização no hoje, convivendo com inteligências artificiais. Daí que eu começo por uma contextualização geral, né? Não vou dar uma pergunta assim direta, nem ao Alberto, nem ao Joaquim. Vamos deixar aqui aberto para nós pensarmos em torno disto. Uma contextualização geral, mas falando de inteligência artificial, está-se a falar hoje em dia tanto de inteligência artificial, alguns temem, alguns aplaudem. A questão que se coloca é, para nós conseguir contextualizar todo mundo aqui, quem entende e quem não entende, o que é realmente inteligência artificial? O que é isso de verdade? O que é realmente inteligência artificial? Acho que eu gostava de começar, né, por essa via, antes de tratarmos de outras questões um pouquinho mais complexas. O que é inteligência artificial? Podemos começar pelo Alberto. Muito obrigado. O meu vídeo pode, em algum momento, desligar-se, mas pronto, vou continuar a falar. Inteligência artificial, não existe uma definição concreta para mim, pelo que eu já estudei, mas graças a dois grandes cientistas, dois grandes pensadores, o Russell e o Norris, se não me engano no nome, eles conseguiram dividir conseguiram dividir em 4 dimensões, pensando como humano, agindo como humano, pensando como humano, agindo racionalmente e pensando racionalmente. Podemos dizer também que inteligência artificial pode ser é a maneira como construímos algoritmos para conseguirem dar soluções a problemas ou a coisas que atualmente são melhores feitas por seres humanos, ou que a computação convencional atualmente não consegue dar uma resposta. Não sei se ficou meio confuso ou consegui esclarecer ao pessoal o meu ponto de vista sobre inteligência artificial. Alberto, eu acredito que para mim está assim claro, não sei do lado de Cirilo talvez, mas eu gostava que a gente usasse uma abordagem que qualquer pessoa aqui pudesse nos entender. Alguém dos recursos humanos, um mero enfermeiro, conseguisse nos entender. Ok. Exatamente. Uhum. Ok. Consegui perceber, consegui pegar. Acho que a forma mais simples de dizer é a última parte que eu falei. A inteligência artificial, podemos dizer que são algoritmos construídos para dar soluções a problemas que atualmente nós seres humanos conseguimos resolver melhor. Ok. Joaquim, em relação à inteligência artificial, como é que o Joaquim pode nos explicar o que realmente é isso, inteligência artificial? Sim. Acho que o Alberto falou na perspectiva de um profissional de TI, de um programador. Estou falando na perspectiva de um usuário, né? Eu poderia definir como inteligência artificial uma nova tecnologia que foi desenvolvida a fim de solucionar problemas de vários âmbitos, quer seja no setor empresarial, estudantil ou nas outras áreas da sociedade. Inteligência artificial são tecnologias que têm uma certa independência, se posso assim dizer, de dar soluções
Tipo, anteriormente nós vivemos com tecnologias eh, que eram muito, como posso dizer, automatizadas, ou comandadas, nós vamos comandar e ela faz. Agora as inteligências artificiais até que podem ser comandadas, mas desenvolvem algo mais. Eles podem entregar soluções além daquilo que você pediu, daquilo que você deseja. É mais ou menos isso. Opa. E diante dessa situação, né, vamos aqui só para dar um briefing, né, ao pessoal. Então, conseguimos perceber que inteligência artificial nada mais é do que ferramentas tecnológicas, né, na sua maioria de natureza computacional, né, não na sua maioria, acredito que todas elas de natureza computacional. Alberto, todas elas de natureza computacional, é o jogo que sim. Certo. E que são projetadas simplesmente ou seja, são projetadas simplesmente com o objetivo de servir o próprio homem e, conforme o Joaquim dizia, para dar uma resposta talvez um pouquinho mais satisfatória em relação se o próprio homem fosse ele a executar. É nessa vertente. Uhum. Tecnologias de natureza computacional. Isso é inteligência artificial. Tecnologias de natureza computacional projetadas, né, para dar suporte ao homem em determinadas tarefas, no entanto, um pouquinho mais eficientes ou talvez muito eficientes mesmo em relação ao próprio homem. Isso é inteligência artificial. Concordo. Não sei se o Cirilo tem um ponto de vista ou algo a acrescentar sobre. Olha, claro, concordamos, eu concordo também, de facto, com as abordagens aqui que o Alberto e o Joaquim acabaram por elucidar-nos, né? Entre aspas, acaba por ser mesmo um recurso adicional, né? Um ferramental que acaba por, pronto, tentar imitar aquilo que o ser humano faz, né? Só que de uma forma, se calhar, mais eficiente, mais rápida, não é? Portanto, esse contexto ali é que nós empregamos para inteligências artificiais, até porque, conforme nós estamos a ver pela nomenclatura mesmo, é inteligência artificial. Portanto, o ser humano, pronto, ele nasce, né? Ele cresce e a inteligência é pronto, é um elemento que faz parte do ser humano. E quando nós estamos a falar de inteligência artificial nas máquinas, é mesmo como se fosse simular aquilo que é a inteligência humana, só que para as máquinas. Aí chega a esse contexto de artificial. Então, nada discordando aqui com que tanto o Alberto quanto ao Joaquim, né, puderam tanto esclarecer-nos. É exatamente esse contexto. Exato. Ok. Pronto, o Joaquim voltou a entrar, chama aqui. Ok, perfeito. Então, dentro desta abordagem, né, de que as inteligências artificiais não vão passar ou seja, não passam mesmo de ferramentas tecnológicas de natureza computacional, né, que visam provavelmente auxiliar o homem ou realizar algumas tarefas com mais eficiência em relação ao próprio homem. Vai existir, de alguma forma, uma diferença, né? Uma diferença entre a própria inteligência artificial. Há uma diferença entre inteligência artificial e automação. A automação, acredito que existe um elemento a mais que vai diferenciar, né? Essas duas tecnologias, no fundo, são tecnologias, mas parece que há em algum momento alguma separatriz. Eu não sei se vocês veem do mesmo jeito, como é que poderiam nos explicar isso? Podíamos também considerar, né, recursos tecnológicos automáticos, no caso, ligados à área da automação, como inteligência artificial, seria também? Ou precisa-se de algum elemento a mais para considerar um recurso
tecnológico de natureza computacional como inteligência artificial. Não percebi, meu áudio falhou um pouquinho. Percebe? Gil, pode repetir a pergunta, por favor? Sem problemas, irmão. Eu perguntava, né, se formos no contexto de que a inteligência artificial, né, são soluções tecnológicas de natureza computacional projetadas para auxiliar o homem ou às vezes realizar algumas tarefas com mais eficiência em relação ao próprio homem, poderíamos considerar, né, tecnologias da área de automação como inteligência artificial, ou a inteligência artificial é alguma coisa que vai além da automação? Eu posso dizer que sim, que a inteligência artificial vai além da automação. Eu tenho uma formação média de energia, instalações elétricas. Lá nós aprendemos um pouco sobre automação, porque o ramo das energias e instalações elétricas é muito industrial e a automação também está muito ligado ao setor industrial, tendo a ver com máquinas. E é mais ou menos isso. A automação são máquinas que podem ser programadas para responderem de um certo modo. Eles vão ter um método próprio ou um caminho que eles vão seguir. É do tipo, eu posso pegar uma porta que vai abrir sempre com algum tipo de comando, ou talvez com um sensor. Aí podemos caracterizar como automação quando os sistemas estão envolvidos para executar um determinado serviço que é quase ou mesmo imutável. Se haver uma mudança é porque houve alguma falha elétrica ou qualquer coisa assim. Já a inteligência artificial é mais além disso, conforme já dissemos na introdução. Ele responde além, ele não se limita só àquilo que foi comandado. Isso que existe aquela premissa de dizer se as inteligências artificiais pensam por si só ou não. Porque os resultados pensar que eles podem pensar por si só, têm uma certa independência, como se fosse uma máquina, mas por trás eles têm um aprendizado que são os programadores que vão fazer isso bem, com alguém conecta, sentido e tal. Ok, então, nessa senda, Cirilo, não sei se... Eu vejo aqui um comentário, um comentário que é do Bonifácio da Cunha, né? Ele que nos ajuda também a vislumbrar um pouco mais essa Não sei se conseguimos destacar este comentário aqui. Será que é possível? Não sei, não? Deixa eu ver aqui. Sim. Ok. Ok, ele nos diz que as inteligências artificiais, né, podem ser vistas em duas perspectivas, onde a primeira perspectiva é inteligência artificial como campo de estudo focado no desenvolvimento de ferramentas computacionais, ferramentas essas que são capazes de desenvolver tarefas que até então só seriam possíveis através da intervenção humana. E tem uma segunda perspectiva, que é basicamente a inteligência artificial, né, pode ser vista como a capacidade que um computador tem em simular tarefas inerentes às do ser humano, como pensar, agir e raciocinar. Eu não sei o que é que pode dizer a respeito, principalmente a respeito do primeiro campo, se a gente levar em consideração
essa perspectiva. Se calhar, Alberto, não sei se Alberto consegue ouvir-nos. Já consigo ver com um pouquinho de delay, mas deu para pegar aí o comentário destacado do Bonifácio. Na primeira perspectiva, como um campo de estudo, é um campo que já vem sendo estudado desde há muito tempo, não é recente. E concordo com o que o Bonifácio, por acaso, conhece ele, com o que o Bonifácio falou. Na construção, no desenvolvimento de ferramentas capazes de realizar tarefas, como eu já havia dito, que normalmente são feitas ou são melhores executadas por humanos, mas que, como estamos a ver atualmente, algumas inteligências artificiais estão a conseguir executar melhor, né, do que alguns humanos. E com a intervenção. Desculpa, aqui nessa primeira, levando em consideração o posicionamento, ou seja, a abordagem que o Bonifácio partilha conosco, né? Certo. Campo de estudo focado no desenvolvimento de ferramentas computacionais, né, capazes de desenvolver tarefas que até então só seriam possíveis através da intervenção humana. Eu acredito que muitas soluções algorítmicas que a gente tem já surgem em função dessa realidade, já surge em função dessa necessidade. Eu julgo que essa primeira abordagem não chega a ser suficientemente capaz de explicar até que ponto simples algoritmos computacionais poderiam se diferenciar de inteligência artificial realmente. Essa é a primeira perspectiva. Mas agora, na segunda perspectiva, eu acredito que sim, eu consigo particularmente ver, né, que sim, há alguma diferenciação de simples algoritmos computacionais para aquilo que a gente realmente chama de inteligência artificial, que é essa capacidade, né, das nossas máquinas, por meio de instruções algorítmicas, conseguirem simular tarefas que estão 100% atreladas à essência do próprio ser humano, como pensar, agir e raciocinar. Mas quanto ao primeiro campo, eu não sei qual é o vosso posicionamento, mas eu acho que não explica necessariamente, não chega a explicar como tal, porque simples algoritmos computacionais vêm já em função dessa realidade. Mas só que para dizer que eu estou um pouquinho insistente nesse aspecto inicialmente, porque nós queremos falar sobre a importância dessas inteligências artificiais, a importância dessas ferramentas que nos surgiram hoje, em contraste com o que a gente vai abordar um pouco mais na frente, que é como é que os profissionais têm de lidar com essa realidade e poder se reinventar. Então, a minha ideia nesse momento é tentar ajudar ao máximo possível o pessoal a entender o que é isso, porque há quem teme sem entender, como há quem já acolhe também sem entender. Então, a ideia é mais ou menos tentar elucidar o pessoal para vermos o que realmente é isso. O que realmente é isso, inteligência artificial. Para dali a gente contextualizar Exatamente. Eu penso que a abordagem aqui apresentada pelo Bonifácio, né, se calhar deve exatamente ser vista em dois aspectos, né? Tanto mais é que ele destaca aqui 2 pontos. Primeiro, pronto, acaba por ser mais emprego naquela questão mesmo da computação em si, né, da programação, né, que vem exatamente com aquele intuito de auxiliar aquelas tarefas que o ser humano realiza, né? Pronto, e de forma mais automática, né, vamos assim dizer. Mas aqui, no contexto das inteligências artificiais, né, vem complementando que, pronto, apesar dessa evolução que já existe, que são a programação em si, né, o desenvolvimento de softwares, por exemplo, as inteligências artificiais acabam por fazer mais além daquilo que simplesmente pronto, auxiliar o ser humano, porque elas têm a capacidade do pensamento em si, né, do raciocínio artificial, vamos assim dizer. Tanto que elas pegam os algoritmos e conseguem com isto aprender
né? E pronto, desenvolver respostas que em função daquele aprendizado, né, não haja muita necessidade do ser humano voltar para lá e, se calhar, instruir novamente, porque ela consegue raciocinar. Então, eu vejo esse comentário aqui do Bonifácio nesse aspecto. As inteligências artificiais têm essa vantagem portanto, pronto, do raciocínio em si, né? Elas aprendem com aquilo que vão ser os algoritmos, né? As instruções exatamente que o ser humano vai dando para elas. E pronto, e aqui nesta senda, aproveito também já, né? Portanto, nós estamos aqui a falar das inteligências artificiais e conseguimos ter uma visão de que é algo, pronto, é algo bastante revolucionário, né? Algo que consegue pensar, né? Além daquilo que nós simplesmente instruímos, ela consegue raciocinar. Então, eu tenho aqui uma questão que gostava de fazer tanto ao Alberto quanto ao Joaquim, mediante essa realidade, né, do que as inteligências artificiais podem fazer. Será que, como profissionais, se calhar, pessoas que já trabalham, se calhar, estão atualmente para entrar nesta área, olhando para essa realidade das inteligências artificiais, elas devem temer, devem sentir medo, tendo em conta, pronto, essa questão mesmo do avanço que elas têm, né? Uma vez que também tem essa vertente de que elas podem até fazer, se calhar, né, um pouco melhor do que o ser humano, né? Como profissional, será que deve-se temer, deve sentir medo mediante a isto? O que é que vocês têm a dizer mediante a isto? Cirilo, quanto a isso, acho que quando o ChatGPT teve aquela explosão toda, né? Acho que no final de 2023, não me lembro muito bem, muita gente sentiu medo de como é que o ChatGPT. Acho que houveram comentários de que vai substituir programadores e não só. Acredito que não devemos temer como sempre, o ser humano buscou a evolução ao longo dos anos, ao longo dos séculos, e apareceram sempre ferramentas para nos auxiliar no nosso trabalho. E as inteligências artificiais, para mim, são nada mais do que isso, ferramentas para nos auxiliar nos nossos trabalhos. Se um programador habilidoso fizer um bom uso do ChatGPT ou de qualquer outra inteligência artificial, terá melhor rendimento, melhor produtividade do que um mero alguém que só está a utilizar agora, alguém que só está a ter contato com a programação agora. Acredito que as inteligências artificiais devem ser vistas como ferramentas que vão auxiliar nos nossos trabalhos. Perfeito. Joaquim, compartilha da mesma visão, o que acha? Basicamente, é a mesma visão, mas eu vou um pouquinho mais a fundo, dizendo que ela surge com ambiguidade. Por mim, toda a evolução traz dois lados. O lado de auxílio, mas também o lado prejudicial. É prejudicial para aqueles que não conseguirem acompanhar a evolução. E é auxiliador para aqueles que estiverem nos passos da evolução. Então, Joaquim, desculpa por te cortar. É que esse assunto é muito interessante que estás a responder agora, mas não é para já. Gostava que guardasses só. Tem uma questão muito interessante que é um pouco mais para frente. E essa tua resposta é fundamental para a pergunta que a gente tem um pouco mais para frente. E não sei se podes não perder fio, guardar essa questão ali. É possível, só para a gente. Yes, sem problemas. Sem problemas. Na verdade, nesse preciso momento, Cirilo, acho que era só aquela questão de conseguirmos, né, estarmos todos no mesmo fio aqui. Quem seja profissional na área de TI, quem não seja profissional na área de TI, perceber realmente, né, o que é isso de inteligência artificial. E tendo aqui nesse preciso momento esse esclarecimento da parte aqui do Joaquim, da parte do Alberto, da parte mesmo do Cirilo,
e também o pessoal ali que vem nos ajudando pelos comentários para esclarecer realmente o que é isso e conseguimos de alguma forma esclarecer. Não passam de tecnologias de natureza computacional, com capacidade, são códigos computacionais, né, com capacidade de poder se auto-aperfeiçoar, aprender coisas de homens, de humanos, com base na consulta de informações, essa coisa toda. Então, agora que a gente percebe que, no fundo, por exemplo, a inteligência artificial é só isso. Se é só isso, eu não sou um expert em inteligência artificial, mas levantando a possibilidade de que ela seja só isso, códigos de natureza computacional, com esta capacidade de aprender, com essa capacidade de poder se auto-aprimorar e poder servir o homem, cruzando informações, dando respostas mais assertivas, dando respostas mais rápidas, mais diretas. A questão, já que o nosso tema é, né, sobre o profissional que precisa se reinventar nessa época, nessa fase em que a sociedade lida com esse tipo de tecnologia, eu gostava de que nos ajudassem a perceber, vocês que são os profissionais que lidam no dia a dia com inteligência artificial, como é que era o profissional ontem, talvez 10 anos atrás, 6 anos atrás, em relação ao profissional hoje que precisa lidar com essa situação. Eu gostava que percebêssemos isso aqui. Se o profissional de hoje precisa trabalhar e levar em consideração que tem que aprender agora novas ferramentas, tem de competir agora não mais com um colega, não mais com outro profissional da mesma área, mas agora com inteligência artificial. Como é que era o profissional do passado e por que o profissional de hoje tem de alguma forma que se reinventar? Tem de encarar novos desafios. Como é que é isso? Como é que vocês abordam essa situação do profissional no passado e do profissional agora? Se calhar passar a palavra ao Alberto, né? Não sei. Alberto, estás ali? O Alberto está com o mic desligado, não conseguimos lhe ouvir. Conseguem me ouvir agora? Agora sim, sim. Sim. Eu consegui pegar a pergunta do Agil, do Adriano, sobre o profissional no passado e o profissional atual. Bem, eu acredito que o profissional há 10 anos atrás não estava tão preocupado assim porque não tinha uma ferramenta, ou ferramentas poderosas que poderiam, se calhar, fazer o trabalho dele tanto quanto ele. E estávamos um pouquinho, se calhar, acomodados, alguns. Mas atualmente, com as inteligências artificiais, surge a necessidade de evoluirmos, de trabalharmos e darmos cada vez mais dia após dia. Precisamos aprimorar, precisamos de desenvolver mais soft skills, mais habilidades, como o pensamento crítico e criativo. A comunicação tem que ser mais eficaz atualmente entre nós os colegas, e cada vez mais devemos colaborar com os nossos colegas. Devemos atualmente, acho que o profissional atualmente busca ainda mais o conhecimento. Não tem que estar parado como eu via, se calhar, 10 anos atrás. Não sei se conseguiram me perceber. Eu ouvia com alguns cortes as últimas coisas que falavas. Não percebi? Eu ouvi com alguns cortes as últimas coisas que o Alberto falava. Infelizmente não conseguia perceber. As últimas, eu dizia que atualmente eu acredito, eu vejo os profissionais a buscarem mais pelo conhecimento. O aprendizado atualmente, eu acredito que é contínuo. Não estamos acomodados, pois surgiu uma ferramenta ou ferramentas poderosas que podem fazer o nosso trabalho tanto quanto nós. E atualmente os profissionais estão à busca do conhecimento de forma incessante, não estando parados.
Ok, ok. Agora conseguimos perceber, Gil? Consegui perceber, consegui perceber. Ok. Joaquim, qual é a tua abordagem em relação a isso? Como é que contextualizas o profissional no passado e o profissional hoje em dia? O que é que o profissional de hoje tem que se reinventar, né? Quando acho. Eu acho que as inteligências artificiais eh, é como se fosse o surgimento do telemóvel. Posso fazer essa comparação breve. Claramente, eu não estava na era quando o telefone surgiu, né? Mas posso imaginar que a comunicação antigamente era feito com mais trabalho, com mais esforço para haver comunicação. Era necessário carteiros, era necessário dias para a mensagem chegar, assim, por aí. Mas com o surgimento do telemóvel, as mensagens ficaram bem mais organizadas, bem mais rápidas de chegar ao receptor. Então é como se fosse hoje as inteligências artificiais. É algo que a nossa geração está a presenciar, está a surgir. Elas estão a dinamizar mais a vida de um profissional. Um serviço que talvez era necessário 10 horas para estar feito, hoje em dia em 30 minutos pode estar concluído. Bill Gates disse uma vez que com as inteligências artificiais podemos reduzir uma semana laboral, os 5 dias, podemos resumir em apenas 2 dias. O profissional pode só ir 2 dias no trabalho, restando sempre em casa. Então, é mais ou menos uma mudança que está a acontecer com o surgimento das inteligências artificiais. Ok. Dentro desse contexto, pode-se aplicar aquela analogia do carteiro quando o telemóvel surge? Como? O carteiro, quando o telemóvel surge. Tem um livro do Morimoto, o criador do Linux Mint. Ele tem um livro onde só fala sobre smartphones. Ele diz que quando o telemóvel surge, enquanto um certo pessoal, né, festejava, o carteiro chorava, porque com o telemóvel surge um serviço de e-mail, ou seja, quando uma tecnologia surge, se ela for capaz de substituir, né, aquilo que você faz, então há uma necessidade de reinvenção. Exatamente, o carteiro aí deveria, ou alguns deles reinventaram-se, outros ficaram para trás. Ok, olha, e pronto, no tocante a isto, né, no tocante a isto, nós conseguimos ter uma percepção de que a tecnologia, enquanto que vai avançando, certas coisas, entre aspas, acabam por ser, pronto, algumas ficam para trás ou já não se utilizam mais. Então, nós não gostaríamos de passar aqui da live sem deixar esta polêmica questão, né, que acredito que hoje em dia todos os profissionais, independentemente de serem da área de tecnologia ou não, né, porque sabemos muito bem que as inteligências artificiais hoje em dia se tornaram tendência, praticamente em quase tudo hoje em dia se utiliza. Então, gostávamos aqui de questionar ao Joaquim, tanto ao Alberto, né? Será que as inteligências artificiais, mediante aquilo que nós já aprendemos aqui hoje, né, vão, de facto, substituir o ser humano ou não, afinal de contas, né? Temos estado a ver que hoje em dia as inteligências artificiais conseguem fazer músicas, conseguem pintar, quer dizer, conseguem fazer quase tudo, né, que o ser humano faz, né, e alguns acabam por optar em utilizar mais as inteligências artificiais do que o próprio artista, se calhar, ou profissional de uma outra área, né?
Então, a polêmica questão que eu faço aqui é: o ser humano vai ser substituído ou não pelas inteligências artificiais? Qual é a vossa percepção ou visão sobre isto? Cirilo, quanto a essa questão, inevitavelmente, como ao longo da nossa evolução, como o Adriano já apresentou aqui a analogia do carteiro e o Joaquim complementou, né? Que infelizmente o carteiro deve desaparecer, né? Por causa do telemóvel e das tecnologias. Algumas profissões, infelizmente, vão deixar de existir ou vão se tornar obsoletas. Mas com o surgimento das inteligências artificiais também teremos o surgimento de novas áreas, e o profissional não pode se acomodar. O carteiro, se acomodou e esperou o telemóvel substituir ele, não começou a fazer uso das tecnologias, é porque a evolução, ele não conseguiu acompanhar a evolução. Eu acredito que algumas profissões vão sim deixar de existir, mas algumas outras vão surgir. Então, é questão de nós nos adaptarmos e acompanharmos a evolução das coisas e não ficarmos para trás. E dentro dessa senda existem habilidades humanas que a inteligência artificial pode não ser capaz de substituir o homem? Sim, sim. A empatia, a inteligência emocional, acredito que as IAs ainda não conseguem. Yeah. Em quais profissões, por exemplo, essa habilidade que a inteligência artificial não consegue roubar do ser humano, né? Vou usar a palavra mesmo, roubar. Em quais profissões isso é fundamental? Que o profissional ainda pode se sentir valorizado? Poderia destacar aqui algumas, como um professor na sala de aula. Ele pode usar as ferramentas como ferramentas para lhe auxiliar, mas ainda assim o aluno necessita de um acompanhamento mais pessoal do professor em alguns momentos. Um médico. Certamente. Também. Entre outras. E, por exemplo, do jeito que o mundo anda, o mundo hoje em dia é uma terra capitalista. Vamos lá, o dono de uma clínica, por exemplo, ele está preocupado com faturação. Se eu tenho robôs que podem operar em curto intervalo de tempo, podem atender um paciente e diagnosticar em curto intervalo de tempo, ele pode dizer, deixa-se a empatia. E o profissional um profissional, por exemplo, só de saber que ele tem esse lado que a inteligência artificial não é capaz de lhe roubar, podia se acomodar em não se reinventar, porque a inteligência artificial pode não lhe roubar isso, mas o empregador pode não ver isso como útil. É bem verdade. Esse profissional ainda precisaria reinventar-se, mesmo tendo, por exemplo, esse... É necessário reinventar-se e adaptar-se, não perder as habilidades humanas que a gente já tem, mas nos adaptarmos àquilo que as ferramentas nos possibilitam fazer. O profissional pode até ter essas habilidades, mas se ficar parado e se acomodar, ele vai ser deixado para trás, infelizmente. Alguém nos comentários descreveu, uma das áreas que provavelmente a inteligência artificial é agricultura, né? E ele põe risos. Na agricultura é possível isso. Eu já vi um vídeo de um robô que capinava. Na agricultura... acho um pouco difícil, mas com o avanço das tecnologias, mais para frente acredito que talvez. É difícil olharmos aqui a agricultura como insubstituível, porque até já existem máquinas, por exemplo, que se utilizam, né, para auxiliar o homem, né, aí na agricultura, né, os tratores, por exemplo. Então, acredito que um robô, se calhar, que faz exatamente a mesma coisa que um trator faz, de forma autônoma, ainda por cima, se calhar, é possível.
Então é muito difícil, vermos aqui nessa abordagem sem as IAs, né? Poderem, pronto, pegar estas áreas. E dentro desta senda, né, das inteligências artificiais, em realizar coisas e por aí fora, como é que o profissional deve se reinventar? Como é que ele pode se reinventar? Começando a entrar agora mesmo com... Bem, acredito que o profissional deve se reinventar ou começar a se reinventar, como eu já frisei num dos meus argumentos passados, é não parar de estudar, se adaptar, continuar a estudar e dominar as ferramentas tecnológicas, tipo, dominar as IAs, aquelas que lhes serão úteis no seu dia a dia, para assim não ficar para trás. Acho que o essencial é isso, dominar as ferramentas que estão no mercado e que são úteis no teu dia a dia, para não ser ultrapassado. Ok. Joaquim, olha, Joaquim, infelizmente caiu. Acho que deves ver o teu mic, não te conseguimos ouvir. Exato. Joaquim, eu estava a questionar-te, né? Portanto, o que é que achas, né, também relativamente à mesma questão que foi feita ao Alberto? Como reinventar-se, né, mediante estas IAs? Ou seja, como o profissional deve reinventar-se, né? Como reinventar-se? Eu acredito que agora estamos numa era em que o profissional não deve se contentar só com o básico. Ele deve ir a fundo daquilo que são as suas áreas de atuação. Ele deve perceber mesmo a fundo, na sua raiz, porque o básico já as inteligências artificiais podem nos oferecer. Então, o profissional, para se reinventar-se, deve continuar a estudar mais e a fundo, dominar num todo aquilo que é a sua área. Mas, por outra, também é não haver resistência. Acredito que com o surgimento de novas tecnologias, eu consigo acompanhar ainda pessoas, ou acompanhei pessoas ainda que estavam resistentes a adaptarem-se em tecnologias básicas até. Mas eles têm que perceber que cada vez mais estamos a entrar na era digital, cada vez mais estamos a nos tornar era digital, como já disse. Então, é necessário que haja essa inclusão tecnológica. Todo profissional deve saber dominar as ferramentas tecnológicas, conforme já falamos da agricultura. Na agricultura, também é possível que os profissionais sejam substituídos, mas se esse profissional saber acompanhar as tecnologias, ele aí terá um novo tipo de cargo, que pode ser o auxiliador da máquina, porque muitas das vezes as máquinas não podem fazer as coisas por si só. Deve haver sempre algum acompanhamento de alguém especializado. Então, parte por esse pressuposto, a reinvenção é estudar mais a fundo a sua área e está incluso no mundo das tecnologias. Ok. Então, basicamente, o profissional de hoje não pode esperar, né, que haja ou seja, que ele seja encontrado de surpresa por ferramentas tecnológicas capazes de o substituir, mas sim tornar-se naquela pessoa que esteja constantemente a pesquisar, a ver potenciais tecnologias capazes de
o substituir e tudo mais. Então, em suma, ou seja, em suma não, né? De certa forma é isso, o profissional de hoje precisa ser alguém bem mais informado e ter essa disposição, né? Para aprender ferramentas tecnológicas novas inerentes à própria profissão. Sim, exatamente. Exatamente. Acho que acho que desde há muito tempo sempre foi assim, quem se deixou ficar para trás, quem não acompanhou a evolução, foi ultrapassado. Cirilo, o que é que tens a dizer? Ok. Olha, acredito que ficou claro, né, para quem nos acompanha, não é? Seja profissional, seja quem está a começar. As inteligências artificiais são inevitáveis, né, e fazem parte hoje em dia do nosso dia a dia, do nosso trabalho e tudo mais. Então, não devemos ser resistentes, né? As inteligências artificiais acabam também por nos auxiliar a sermos mais produtivos, né? Aquelas tarefas que muitas vezes levaríamos, se calhar, uma hora ou duas para as terminar hoje em dia com as IAs, né? Em questão de minutos, elas conseguem nos dar resultados. Então, devemos conhecê-las, saber fazer bom uso, entender como é que elas funcionam, para que elas sejam, para que trabalhemos juntos, né? E assim conseguiremos ser mais eficientes, mais produtivos e não cairmos naquela de sermos substituídos. Afinal de contas, aquilo que nós conseguimos pegar aqui com os nossos convidados é de que acabarão por ser substituídos aqueles que não atualizarem-se, né? Mediante a essa tendência das inteligências artificiais, aqueles que ainda assim forem optar por métodos mais tradicionais, simplesmente, estes sim acabarão por ser descartados. Exato. Então, devemos conhecê-las e trabalharmos juntos para que assim possamos ser mais eficientes e possamos ser mais produtivos. E, desde já, portanto, aproveitar aqui a oportunidade, né, de poder agradecer aos nossos convidados por cá estarem e também às pessoas que estão ali do outro lado a acompanhar a live, aqueles que não puderam se juntar, evidentemente poderão acompanhar, portanto, o vídeo gravado aí na nossa página do Facebook. De realçar também que este podcast, que é o CDH Livecast, na realidade, para as futuras edições, vão ser apresentados no YouTube. Hoje optamos por estar aqui no Facebook, mas por conta mesmo estratégica aqui internamente da comunidade, as lives poderão passar a ser transmitidas via YouTube. Então, você que está ali do outro lado, podes facilmente encontrar-nos lá no YouTube, é só pesquisar aí CDH Community, vais conseguir encontrar o nosso canal, subscreva e ative as notificações para que quando tivermos outra temática a abordar, sejas notificado e não estejas de fora. Portanto, nós vamos aproveitar também a oportunidade aqui Pronto, esta live também acabou por ser uma ponte para um evento que vai acontecer muito brevemente aqui no dia 11 de maio, não é? E este evento é também voltado mesmo para a temática das inteligências artificiais. É um evento que será presidido pelo Joaquim Canganjo e Alberto Colembe, mas eles vão dar um pouquinho de mais subsídios de como é que poderá ser este evento, onde é que será, se ainda há possibilidade de alguém que está aqui a acompanhar-nos de poder comprar o ingresso para participar ou não. Então, eles vão dar aqui alguns subsídios sobre este evento. Então, vou dar primazia ao Joaquim para poder falar um pouco mais sobre o evento que vai decorrer aqui no dia 11 e esclarecer estas questões, né? É possível por agora comprar mais algum ingresso? Onde é que vai ser? E esteja à vontade. Sim, vai acontecer dia 11 de maio no AMBO, Centralidade da Cala, o evento de inclusão tecnológica, primeiramente. Inclusão tecnológica, como já dissemos, que os profissionais que se mantiverem resistentes às tecnologias, às novas tecnologias, poderão ficar ultrapassados. Então, vimos nessa necessidade de realizar uma atividade com o princípio de inclusão tecnológica e depois
abordaremos sobre as inteligências artificiais, como elas podem ser vantajosas para nós, quer dizer, no dia a dia e nos nossos negócios. Então, nós vamos aprender como utilizar inteligências artificiais para negócios e para algumas atividades diárias também. Além do Alberto Colembi, que é o engenheiro informático que estará a nos elucidar mais sobre as inteligências artificiais, a inclusão tecnológica, que falar de uma maneira profunda, mas que qualquer um poderá sair deste workshop com grande aprendizado. Também teremos o Marcos Katanga, que ele é especialista em marketing digital e é gestor de empresas. É tipo, não se pode falar de inteligências artificiais para negócios sem aprender marketing digital. Inteligências artificiais está dentro do ramo ou do universo digital, é um mundo digital. Então, também há necessidade de aprender marketing digital para quem quer realmente melhorar com os seus resultados, os seus negócios, ou abrir um negócio. Então, essa atividade é mesmo para qualquer um que quer empreender no ramo digital. Os ingressos ainda estão disponíveis, temos ingressos normais no valor de 2.500 kwanzas, ingressos VIPs no valor de 3.000 kwanzas, e pode ser adquirido no local do evento, Centro da Cala, quadra 30, prédio número 2, apartamento dos computadores, um espaço que é dedicado a tecnologias, onde há muitos tipos de eventos do gênero e também há serviços na área tecnológica. Então, convido a todos vocês que queiram se interagir mais, participar desse workshop, a estarem conosco dia 11 de maio. Ok. Muito obrigado, Joaquim. Acredito que quem está ali a acompanhar-nos pegou a mensagem. Se tiver alguma dúvida sobre o evento, né, apesar aqui da explicação do Joaquim, pode encontrar este flyer do evento na página da CDH. Lá tem uns detalhes sobre contactos, a localização. E pronto, pode ali ligar, se calhar, para obter mais informações. Nós teríamos também hoje o engenheiro Nganzade, que ele é responsável pelo Coding Angola, e também teria o seu espaço para poder falar deste evento. Mas vamos aqui aproveitar a oportunidade para poder voltar portanto, a destacar, não é? Se calhar, você que é um assíduo acompanhante aqui da comunidade já deve estar a par sobre o Coding Angola Wambo, né, que é uma atividade que vai acontecer no dia 30 de maio. Okay? É um campeonato de programação no qual as pessoas podem inscrever-se. Atualmente já encontra-se disponível o link para a inscrição deste evento. Podem encontrar também este link lá na página da CDH, ou se calhar pesquisar por Coding Angola no Facebook ou no LinkedIn, vão conseguir encontrar as informações sobre o evento. É um campeonato de programação no qual, portanto, quem inscreve-se ou quem candidata-se para concorrer terá, portanto, benefícios, né, como prêmios voltados exatamente a estágios profissionais. Então, se você é um estudante de tecnologia, trabalhas com programação, és um profissional de tecnologia, também trabalhas com programação, é uma oportunidade sua para poderes testar os teus conhecimentos e poderes também seres visto, né? Seres visto para Angola. Angola precisa conhecer um pouco também sobre si. Então, às vezes, como profissionais de tecnologia, optamos muitas vezes por não nos expor tanto, né? Se calhar não testar os nossos conhecimentos assim com outros profissionais. Então, é um espaço, é um campeonato no qual podes te inscrever e poderes competir com outros profissionais, portanto, no ramo da programação. E, portanto, caso sejas um vencedor,
portanto, terás prémios como estágio profissional. Então, a nível de informações sobre este evento, podem consultar, como já havia mencionado, na página do Coding Angola, ou mesmo aqui na página da CDH, é só irem ali nos posts, vão conseguir encontrar. Aqui conseguem ver o modelo do flyer, né? Este é o flyer, então podem ver, todas as informações estarão lá para melhores detalhes. E também em relação ao Code Angola, né? Dizer ao pessoal que esteja cá a ver e também ao pessoal que verá essa live mais tarde, que a CDH, juntamente ali com a equipe de coordenação do Code Angola, né, está aberta a parcerias. Se você for um empresário aqui na cidade do Ambo e quiser ser parceiro na realização desse evento aqui no Ambo, ou tenhas alguma proposta de parceria para poder dirigir a nós, é só uma questão mesmo de ir às nossas páginas, seja da CDH, seja do Code Angola mesmo, se inscrever para nós, que a gente terá todo o prazer, né, de poder respondê-lo, para podermos firmar quaisquer parcerias para que o Code Angola seja realizado cá no ano. Então, a todos que queiram se candidatar, né, força, não desistam. Há pessoas que são capazes, mas encontram-se com um psicológico um pouquinho devastado e não têm aquela vontade de querer arriscar. Eu digo assim, arrisquem, arrisquem. Você nunca pode brincar com tentativas que podem mudar a tua vida. Então arrisca mesmo e faça a sua inscrição, participa do Code Angola, e as oportunidades que a gente tem para dar são boas e nunca se sabe. Então é isto. A nível da nossa temática, pronto, estamos aqui com o tempo já esgotando, apesar de não termos tratado de tanta coisa. Mas em última instância, antes de fecharmos, eu gostava que o Joaquim e o Alberto nos dessem assim de uma forma rápida uma visão sobre a educação, né, sobre a autocapacitação numa sociedade com inteligências artificiais. Hoje em dia, existem pessoas que já usam o pretexto de que para que me profissionalizar, para que me reinventar, se o que provavelmente teria de fazer, as inteligências artificiais já estão a fazer, ou dentro de alguns anos já chegarão a fazer. E meio que já estamos a vivenciar alguma espécie de crise nas pessoas, onde não há vontade mesmo de se reinventar. Qual é a vossa visão em relação à educação? As pessoas ainda podem continuar a estudar, podem continuar a se reinventar, a almejar o tão dito diploma? Como é que vocês veem essa visão? Pois, minha visão é que claramente que o pessoal ainda deve estudar, deve se estudar, deve optar por estar integrado às novas tecnologias. Existem ainda variadíssimas áreas de aprendizado que são bastante úteis nos tempos modernos, e é sempre bom a informação, é sempre bom a educação. E se você te limitares aos estudos, claramente estarás já a te anular. Essas inteligências artificiais não vieram para nos substituir. Isso é uma fantasia, que as inteligências artificiais ou novas tecnologias vêm para substituir o homem. Não. Vêm para facilitar a vida do homem. Mas só é facilitado quem recebe estas tecnologias. E você não receberá da melhor forma essas tecnologias se você não estudar, se você não se formar, se você não se especializar. Nessa era, nós também dizemos
estamos a viver na era da informação, onde a informação tem um clique. Nessa era da informação, é bom que te especializes numa determinada área e sejas altamente competente. Então, se te especializares numa área que você escolheu e adicionares as novas tecnologias, as ferramentas de inteligências artificiais, com certeza estarás no- no- nos 1% dos melhores profissionais desta era. Essa é a minha visão. Alberto, o que é que Bem, pode dizer? quanto a mim, eu acredito que nós devemos continuar sim com a mentalidade proativa e flexível. Não devemos nos contentar. Embora o avanço tecnológico possa parecer assustador, já frisei, algumas áreas, alguns setores, alguns trabalhos deixarão mesmo de existir. Devemos estar abertos a nos reinventar, a trocar, se for necessário, de trabalho, porque a evolução não vai parar. Nem que se a gente ficar parado, o mundo vai continuar a avançar. Então, de que adianta o profissional ficar parado ou o estudante parar de estudar? Se o mundo não vai parar porque alguém, porque o Alberto, porque o Cirilo parou de estudar. Então, o meu conselho é continuar a estudar, continuar a se reinventar, continuar a desenvolver as suas habilidades, pois o mundo precisa disso. Embora o avanço tecnológico possa parecer assustador, mas também há oportunidades. Embora alguns empregos vão se tornar obsoletos, mas também surgirão novos na área de tecnologias e não só. Então, só continuar a estudar e ser proativo e flexível. Que as oportunidades vão aparecer ou a gente vai criar mesmo as nossas. Perfeito. Obrigado. Ciro, não sei se tem alguma coisa a dizer. Não, no momento não. Acredito que ficou tudo esclarecido. Não sei se ainda vamos mais a tempo de ler alguma questão aí nos comentários. Na realidade, já estendemos o tempo. O nosso tempo era estimado mesmo para 1 hora. E Oh, pronto, acreditamos que aqueles que colocaram as questões e não se chegou a responder, que estão ali nos comentários, podem também vamos entrar em contato, ou seja, interagir com os nossos profissionais, os nossos convidados aqui, né? Também terão o seu momento de deixar as suas redes sociais, então, em função do tempo, já não vamos ter mais como, se calhar, responder às questões. Então, vamos agradecer, né? Vamos agradecer mais uma vez o Joaquim e o Alberto por juntarem-se a esta live e aos nossos espectadores, aos membros da comunidade também por estarem aí do outro lado, muito obrigado. E das próximas vezes estaremos no YouTube, nosso canal, reforçando, só pesquisar ali CDH Community, inscreverem-se e ativarem as notificações. E vamos aproveitar, pedir aqui ao Joaquim e ao Alberto que caso alguém queira saber um pouco mais sobre aquilo que se falou aqui, sobre inteligências artificiais, onde é que podem encontrar o Joaquim e o Alberto? Deixem aí as suas redes sociais para que o pessoal possa os encontrar. Primeiramente, é aderir ao workshop dia 11 de maio e pode fazer isso através dos nossos contatos. O número que está a rolar para aquisição do ingresso é o 947 85 92 70. Esse é o número do WhatsApp onde podem reservar os seus ingressos. Mas também podem me encontrar nas páginas do Facebook, Joaquim Canganjo, assim mesmo, com capa, no LinkedIn, Joaquim Canganjo. Mais ou menos. bem, tanto a mim para futuras conversas e colaborações com os colegas que estão aqui presentes, no Facebook, mesmo Alberto Colembe, e no LinkedIn também. O WhatsApp é 922 92 90 76.
Desde deixar agradecer ao espaço, sermos os pioneiros, né, do livecast, agradecer ao Cirilo, agradecer ao Adriano, dizer que estaremos sempre, todos os domingos, a apreciar, seja como convidados ou como assistentes. Vamos lá a acompanhar os outros colegas que vão trazer as suas perspectivas, não só sobre a inteligência artificial, mas também sobre outros assuntos. Obrigado, Eu Marcos. também gostaria de agradecer, né, por essa oportunidade que a CDH oferece. Só para dizer aí ao público que a CDH também é uma entidade que está a apoiar este workshop e também temos a Sapiens Editora a apoiar-nos. E, muito obrigado e estamos juntos. Estamos juntos e muito obrigado pela vossa participação. Obrigado. Obrigado. Cirilo, estamos juntos. Ok, estamos juntos. Um forte abraço. Até o próximo domingo, caríssimos. Perfeito.